Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick, estou acompanhado de Carneiro Neto, Antônio Carlos Carneiro Neto. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, good morning. Good morning, good morning. E Augusto Mafuz, Mafuz Antônio Abrão, né? Para quem não conhece, o Augusto não é seu nome, né? Não, é Mafuz Antônio Abrão. É só nome... Augusto é nome artístico. Nome artístico, dado pelo senhor Machado Neto. Olha aí. Augusto Mafuz, nome dos meus dois avós. Olha aí, Augusto Mafuz. Eu cheguei na Rádio Guaracara e disse, como é teu nome? É Mafuz Antônio Abrão. Muito longo. Qual o nome do teu avô materno? Eu disse Augusto. E o paterno, Mafuz. Então fica Augusto Mafuz. O melhor de nome artístico é o Lombardi Júnior. Ele chegou em 1974 e se apresentou lá na Rádio Universo pedindo uma oportunidade. Veio de São Paulo. Havia trabalhado na Rádio Jovem Pan. Eu vi aquele sujeitão grande, voz potente, poderosa. E daí eu disse, como é seu nome? Ele, Imer Macorim Lombardi. Nossa. Puxa, então você vai ser Lombardi Júnior, tá bom? E estreia domingo. E consagrou ele. Um monstro, espetacular. Morreu muito moço. Moço, é. Bom, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, peço aquele like aqui no nosso vídeo, nosso podcast Carneiro e Mafuz. Compartilhe com todo mundo, com os amigos, com a família. Deixe também o seu comentário e faça o programa com a gente. Estamos aí falando aí do Campeonato Paranaense. Já estamos na 9ª rodada, muitos assuntos para a gente comentar. Esse vai ser o último programa antes da definição do mata-mata e tem um tema importantíssimo que é a situação do Paraná Clube, Carneiro Neto. O Paraná hoje é o lanterna do Paranaense e o risco de rebaixamento é altíssimo novamente. Vai jogar contra o Cianorte na quarta-feira e já na quarta-feira ele pode cair, se houver um vencedor entre São Joséense e Rio Branco. A situação do Paraná, a gente falou agora, veja bem, uns programas atrás. O Paraná é como é que eu vou dizer, um concurso de erros, né? O Paraná Clube começou a desmontar já há muitos anos atrás, com péssimas gestões, com muitas omissões de pessoas importantes, conselheiros, fundadores do clube, né? Lá na união do Colorado com o Pinheiros. E, lamentavelmente, eu acompanhei muito de perto isso, porque eu tenho muito carinho pela Vila Capanema, pelo Paraná Clube, enfim. E muitos amigos, muitas saudades e muitas histórias que nós vivemos lá no estádio Dorival Brito e Silva e também no estádio Orestes Stá, que era a sede do Pinheiros. Agora, vamos nos reportar, então, ao momento. O Paraná estava numa Série B estadual, conseguiu subir para a Série A. Foi um feito. Só que não soube, na gestão, eles erraram tudo. Primeiro que tinha que manter o Tcheco. Não digo manter sob contrato, mas mais ou menos acertado com o Tcheco. Quando fosse remontar o elenco, agora no final do ano passado, voltava o Tcheco e tentava, com o Tcheco, fazer um time. Não. Foram atrás do Argel. Sem nada pessoal quanto o Argel Fux, que é um profissional. Foi um desastre. Respeitável e tal. Mas não é certo. Respeitável. Não, ele desculpe, é inferior ao Tcheco. Eu não quero te atrapalhar, mas ele fez, eu tomei conhecimento isso na semana passada, ele fez um estrago no Paraná. Brigou no vestiário, brigou com o Fernando Miguel, que é uma pessoa adorável. Então, foi uma coisa de louco que esse rapaz fez. Bom, então no erro da escolha do treinador, houve o erro também na formação do elenco. Outra falha grave do Paraná é não ter a base. O Paraná tem obrigação de ter base, porque ele não tem calendário no profissional, mas tem a base. Ele poderia fazer uma mescla, ter algumas revelações, algumas novidades, até fazer caixa, né? Então, foi tudo errado. Tanto que o Tcheco entrou e conseguiu o maior número de pontos que o seu antecessor. Só que é tarde demais. O time é muito limitado e ontem, péssimo gramado no Pinhão e foi prejudicado pela arbitragem em todos os aspectos. Eu concordo tudo com o Carneiro. Não altero nada do Carneiro. O Paraná, no máximo, ele vai se salvar e ficar na primeira divisão. Sim. O que não vai resolver muito a vida dele. É mais um ano perdido. Pois é, mais um ano perdido. O que o Paraná precisa, e isso estou acompanhando muito de perto,
mesmo porque eu participo, o meu escritório participa, eu nem tanto, mas os meus sócios, Marcelo Ribeiro e Henrique Caron, o Paraná precisa demonstrar um pouco mais de boa vontade na solução da SAF. Ele já está recebendo uma transigência de todos os credores, já vai para quase 2 anos, permitindo que ele consiga arrumar algumas situações boas para resolver a questão da SAF. 2 anos já se passaram, nenhum clube recebeu esse benefício. 2 anos já se passaram e até agora o Paraná, ele tá adiando o pagamento, não, né? não é que está adiando, ele não tem mesmo, Sim. não conseguiu resolver, ele não enganou ninguém. Mas eu acho que agora parou, vai parar, não vai mais ter outra oportunidade a não ser resolver esse problema até agosto. E se não resolver, o que acontece? Então, Quebra? daí tem a falência. Mas é muito difícil credor e o judiciário decretar falência de um clube popular que tem o poder, mas não vai poder continuar a desempenhar, a alcançar o objetivo social dele principal, que é ter um time de futebol no mínimo digno. Ele não vai conseguir. Não adianta tentar, vamos tentar isso. Não, só tem essa solução, vender a SAF. Falar um pouquinho da bola, do que aconteceu ontem lá no Pinhão. O Paraná, o próprio Tcheco admitiu que não jogou bem, né? O São Joséense dominou a partida, principalmente o primeiro tempo ali, conseguiu fazer 2-0, o Paraná descontou no segundo tempo, mas a falha da arbitragem foi o mesmo árbitro do Atletiba ainda, o Selmo Pedro dos Anjos Neto. A bola bateu na mão do goleiro Caio Felipe fora da área e ele deixou o lance seguir. Essa foi uma falha que muda o rumo do jogo, né, Carneiro? Poderia. Sem dúvida. Ele foi muito mal no Atletiba pela falta de personalidade, pela falta de autoridade. E tecnicamente até não discuto. A expulsão do Léo foi ridícula. Sim. O Léo sequer encostou no Ronier, no Lucas Ronier. E o auxiliar também colaborou com o erro gravíssimo no Atletiba, que resultou, consequentemente, Sim, em todo o resto. Aí a Federação Paranaense de Futebol, que está derretendo, né, porque a administração é péssima, o Campeonato Paranaense é uma competição que Pobre. em ser cada vez pior, né? É ruim em tudo. É Os desprezível. gramados são péssimos, né? O gramado da Vila Capanema, do Pinhão, de Campo Largo e outros. A arbitragem é um desastre. Todos os jogos têm reclamação. Mas no caso específico de ontem, sim, o árbitro prejudicou o Paraná Clube. Não, é desprezível a Federação Paranaense de Futebol e o ex-presidente ainda ameaça jornalista em consultório médico. Não estou sabendo disso. Pois é. Mas é psiquiatria? Não, deveria ser. O consultório médico é de psiquiatria? Deveria ser. Saiu assim ameaçando jornalista, o ex-presidente. Mas sabe por que existem as federações estaduais? Por causa da CBF. Por que existe a CBF? Pela incompetência, pela ânsia de poder e grana, essa doença que se abate sobre a humanidade e que entrou no futebol definitivamente. Porque é um absurdo um país como o Brasil, com a tradição futebolística que tem, não possuir uma primeira liga. Uma união de todos os clubes, dos 100 clubes que participam das 4 divisões aí. Mas, Carneiro, deixa eu só te falar. Tem 2 ligas, amigo. Negociando com a televisão, todo mundo levando Já o seu, negociaram. a sua comissão. Já. Mas, Carneiro, o problema da Federação Paranaense, como é pobre a Federação Paranaense, mendiga. Ela vive de um dinheirinho que a CBF manda. Mas o presidente é remunerado. Não, o presidente, o vice-presidente. Isso quer que funcione. Faz uma pessoa Entendeu? o sujeito que é esportista, como era antigamente, ele vai, né, com dignidade e assume a presidência da Federação Paranaense de Futebol, como assumiam antigamente os clubes, pessoas honradas, pessoas que eram verdadeiros esportistas. Não hoje, que vão pelo dinheirinho.
Quando o cara vai pelo dinheiro, você já fica um pé atrás. Na minha geração, pelo menos, tem esse ponto de vista. Veja a política brasileira, é só trama. Está aí agora denúncias contra deputados com negócio de emendas constitucionais. É doentio isso. O Brasil sofre essa síndrome de corrupção. Interessante. E o futebol foi tomado por isso. Essa situação que você citou, que antigamente o dirigente ia por ideal e agora é tudo remunerado, eles não podem dizer que o futebol se profissionalizou. O Brasil ganhou todos os títulos numa época de ideal, em que o dirigente se entregava para o clube, né? Depois não ganhou mais. Pode ver. Sim, mas é a consequência. Quando você não tem o respeito, o que acontece com os jogadores que atuam no estrangeiro, principalmente, porque a safra local é muito fraca, né? Você fica observando o jogador, porque os melhores vão embora, não ficam aí. É muito difícil, raro, um grande jogador permanecer. Eles depois voltam em estado de petição, como o Neymar, né? Parece uma laranja que somou sumo só e está no fim. Então acontece o seguinte, os jogadores que atuam na Europa, eles aprendem como é que se administra o futebol na Europa. Então você vai qualquer clube europeu, você vê como é que funciona, só que lá eles cobram. Lá eles exigem produtividade, rendimento, responsabilidade profissional, que não acontece aqui, porque quem manda no futebol brasileiro são os agentes de jogadores, que subornam os cartolas. Os dirigentes são subornados pelos agentes. Por isso que tem esse vai e vem do mesmo jogador, é um gringo daqui, um gringo dali, pula daqui, pula dali, não resolve nada. Então, o problema do futebol brasileiro é muito mais profundo, mais grave na sua essência, do que a gente tenta ver, né? Vamos supor, passa o paninho, o torcedor, coitado, apaixonado. Estão se matando essas torcidas organizadas todo final de semana. Ontem parece que foi no Ceará, né? Ceará e em Belo Horizonte. Belo Horizonte, quer dizer, isso aí quebrou caso pau. De polícia. Mas ninguém tem autoridade. Nós não temos nada, não funciona. O Ministério do Esporte não funciona, a CBF não funciona, as federações estão pouco. E quando chega a esperança de uma liga, né, profissional realmente, não, eles brigam. Fica um grupinho para cá, outro grupinho para lá. Você, para assistir o Campeonato Brasileiro, você vai ver a trabalheira que vai dar. A Série B, então, meu amigo, você tem que procurar, tem que consultar uma cartomante para descobrir em que canal que vai passar o jogo do Atlético, ou do Curitiba, ou do Operário. Bom, pessoal, então para a gente fechar o assunto do Paraná, o Paraná está ainda dependendo de si para não cair. Se vencer os 2 jogos, não vai cair. Mas tem a questão, né, do confronto direto ali do São Joséense contra o Rio Branco. E se o Paraná não vencer o Cianorte, pode ser que já aconteça o rebaixamento. O que eu vou criar aqui uma situação que pode ter desdobramento. Qual é a consequência do empate entre Rio Branco e São José? Se o Paraná empatar... Mas qual é o jogo antes? O jogo depois ou o jogo antes? O jogo depois. Vamos ver aqui na tabela. Vou pedir para o Júnior colocar a tabela de classificação. O Rio Branco, por pouco, não ganhou do Londrina. Exato, mas não ganhou. Anulou o gol, aliás, bem anulado. Estava impedido, realmente. Como é que é aí? Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui os jogos. Essa aqui é a tabela de classificação no momento. O Paraná tem 7 pontos... empatado aí no número de pontos com o São Joséense e com o Rio Branco. Na próxima rodada, a 10ª rodada, quarta-feira, tem São Joséense e Rio Branco. E depois, o Andraus vai jogar com o São Joséense no sábado. Certo. E também tem... Não tem jogo quarta-feira? É esse jogo agora. Quarta-feira, o São Joséense com o Rio Branco. Que horas? Às 15h30. E o jogo do Paraná? O jogo do Paraná é às 8 da noite. Eu já acho que esses 2 jogos têm que ser no mesmo horário. Mas o estádio do Pinhão não tem iluminação. Não interessa, então antecipa o jogo do Paraná para as 3 horas em Cianorte. São confrontos, né, exatamente interligados. Mas na porque rodada... senão vai ter chuncho nesse jogo entre Joséense e São Joséense e Rio Branco. Mas se o Paraná venceu o Cianorte Mas vai jogar depois. Jogo é depois. Pode jogar depois. Mas, enfim, o resultado que aconteceu Não, lá... eu não tenho. Eu estou dizendo que o bom senso leva, eticamente, tem que fazer no mesmo horário. Concordo.
E na última rodada, então, ó, o Paraná vai jogar com o Coxa, o Rio Branco vai visitar o Cascavel e o São Joséense vai visitar o Andraus. E o danado do Andraus já escapou. Escapou. Ainda não, mas... Mas escapou. Ele, o pessoal ele trabalha direitinho. Não, lá. ele se vira lá, o Nadim. E Não tem nem pontos campo para jogar. Já tem 3 vitórias o Andraus. Ele não tem nem campo para jogar. Ele se vira e fica ali. Bom, vamos falar do Coxa, que no sábado venceu o Azures 2-0. Uma atuação tranquila, uma vitória tranquila. O Azures que já tinha ganhado do Paraná e do próprio Atlético. Ele recebeu os 3 da capital em casa. Recebeu os 3 lá. Outro né? acerto da federação. Pioneiros. E aí, Carneiro, você gostou da atuação? Olha, eu tô achando o seguinte, quando você fala do Curitiba, automaticamente já está o Atlético, né, umbilicalmente unido, porque ambos estão na Série B. E ambos vão disputar a Copa do Brasil, assim como o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Porém, no caso do Curitiba, você analisa o trabalho do Mozart, imediatamente o Maurício Barbieri está tentando a mesma coisa. O que é? É um rescaldo tentando reorganizar. O Mozart e o Barbieri têm capacidade. Porém, o que eu começo a perceber, veja bem, estou analisando com o máximo de otimismo, na esperança de que a dupla Atletiba retorne à Série A. O Mozart vai encontrar o caminho mais rápido do que o Barbieri. Eu acho que o grupo reunido pelo Curitiba é um pouquinho superior em qualidade técnica do que o reunido pelo Atlético. Isso está me deixando a entender. Nada definitivo. Vamos esperar ainda o final do Campeonato Paranaense. E não é muito mais 40 dias. Né? Não, mais 40 dias de trabalho para eles, não para mim. Porque você vê o jogador, você sente. Eu, por exemplo, que, modéstia à parte, conheço o futebol há muito tempo, por praticar amadoristicamente e estar na profissão há mais de 60 anos, você vê o jogador. Esse Leozinho, por exemplo, eu já vi que é bom de bola. O Atlético fez um bom negócio. Porém, você vê os outros, você já fica um pé atrás. O Curitiba não. O Curitiba contratou jogadores mais homogêneos. Eu acho que o Mozart vai acertar o time. Quer falar do Coxa? Do Coxa, é isso que o Carneiro falou, mas eu também não concordo muito com o Carneiro. Impressiona de vez em quando. Não, mas é o começo do começo. Não, mas é o começo do começo, mas no começo do começo não dá para ter ideia nem mínima sobre o que pode acontecer. Eu acho também o time do Curitiba de péssima qualidade. Não, mas Mafuso, eu estou fazendo uma avaliação mais individual do que coletiva. Mas eu estou fazendo individual. Os times não estão definidos, tem um monte de jogadores. Tem um tal de De La Torre, aí vai o Mozart. Artilheiro do Curitiba. Ah, mas é brincadeira. 5 gols em 5 aí jogos. vai como é que se diz? O Mozart escolhe Bianchi como o melhor jogador. Se Bianchi não consegue jogar, a torcida tem ódio do Bianchi. É péssimo o time do Curitiba. Mas o De La Torre, Mafuso, o De La Torre, ele era o atacante do Mozart lá no Mirassol. Pois ele trouxe para o Coxa. Ele é bom pro Mozart, mas não vai ser bom pro Curitiba. Hoje em dia é quem tá fazendo gol. Fez os 2 gols da vitória do Azul. O Mafuso não entendeu muito bem. Eu bem. entendi muito bem o que você quis falar. Eu não estou dizendo que o Curitiba vai subir, vai dar certo. Eu estou torcendo que dê certo. Ah, bom. Entendeu? Eu estou fazendo uma avaliação assim, muito... Como vamos agora falar do Atlético, inevitavelmente. Não, você está fazendo ganhou isso. De virada, e o resultado pode enganar. Entendeu? Mas a atuação do Atlético ontem foi lastimável. Exato, concordo com você. Então vamos entrar no assunto do Atlético. Do Atlético, vamos lá. O Atlético hoje, dentro do meu ponto de vista, depois de vários jogos, ele tem um goleiro, Micael, e tem um bom reserva. Ele não tem nenhum zagueiro confiável, nem o Beleze. Tem um meio de nome Raul. O volante. Tem o Isaac, o Allan Kardec e só. Não, o João Cruz é bom jogador. Não, mas o João Cruz já estava aí, né? Então é bom jogador. Desses novos. Esse rapaz, Leozinho, ele parece um personagem do Saramanga da literatura brasileira. É um burrinho pegrês, tudo ligeirinho. E o estrangeiro que estreou no Atlético ontem, como é que é o nome? Kevin Velasco? O Leãozinho Guimarães mostrou Rosa. mais Tá condições técnicas individuais
do que o Velasco. Velasco. O Velasco tentou uns dribles e Não, tal. não, é outro que vai jogar para a plateia. Então o Atlético tem o Eric, o João Cruz. Eric não. O Eric, O Raul, o Micael, ponta esquerda, o Isaac. o Isaac, o Allan Kardec, o Raul, o João Cruz e o goleiro. Vai entrar. O Atlético não tem volante. Não tem volante. O Filipinho é muito limitado. Vai entrar o Juliano O Juliano. e Zapelli. o Zapelli. Não, o Mastriani vai voltar, né? Tem o Mastriani. Mas vai ficar já aí? Ficou no banco. Já ficou no Não banco. sei. Eu acho que o Atlético tem mais problemas atrás do que na frente. Atrás é um absurdo. A zaga, claro, o Léo e o Beleza são titulares. Os alas são muito fracos. O lateral direito do Dudu é limitadíssimo. O Filipinho não tem roupa para ser o responsável Pelo primeira, meio ali. Sai do jogo. atitude defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Não é jogador. Quem teve Cocito, Wellington, jogadores de altíssimo nível. Lúcio na Gonzalez, função, o próprio Lúcio Gonzalez. Bruno Guimarães. Não dá para brincar. E depois os meias, o João Cruz tem condição, o Zapelli ninguém sabe se quer ou não quer jogar. E os outros são muito fracos. Eu respeito a opinião do Mafusco, o Raul, mas o tal de Falcão é limitadíssimo. Não, Falcão não dá. Enfim, o time do Atlético é muito pobre, tecnicamente. E o técnico Barbieri vai ter muito trabalho. E veja só, nós estamos... que dia que é hoje? Hoje é dia 10 de fevereiro. Hoje é dia 10 de fevereiro. Que dia que é a Copa do Brasil? O Atlético vai jogar dia 25. Dia 25. Daqui 15 dias. Lá, não sei se em 15 dias arruma o time para jogar em Pouso Alegre. Vamos falar da Copa do Brasil, então os confrontos. O Atlético vai visitar o Pouso Alegre, que é SAF. Pouso Alegre é SAF. O Coxa vai visitar o Ceilândia, atual campeão do Distrito Federal. O Operário vai jogar com o Humaitá, do Acre. E o Maringá vai receber o Juventude. É um time de Série A. O Maringá vai ter Aqui esse confronto. dos clubes da capital, o mais difícil é o Atlético. Onde é que é Pouso Alegre? É Pouso em Alegre Minas é interior Gerais. de Minas Gerais. Minas. Gerais. Uma cidade quente. Assim, a temperatura é um absurdo. O campo é pequeno. É um inferno jogar lá. E onde é que está a alegria do Pouso? O Pouso Alegre enfrentou recentemente o Coritiba e o Paraná, né? O Coxa eliminou nos pênaltis na Copa do Brasil e o Paraná foi eliminado na Série D. Quer dizer, do tem, ano. tem uma historinha já. Já tem uma história. O Paraná foi eliminado pelo Pouso Alegre na Série Mas D. eu acho que o Atlético passa. Ontem o Atlético mostrou que com esses times medianos para baixo ele tem capacidade. Ele virou com o Maringá. 8 mil pessoas, um belíssimo estádio, o Willie Davis, muito bem cuidado, gramado bom. Mas o Atlético passa, sim, por esse Pouso Alegre. O Curitiba pega quem? Vai pegar o Ceilândia, Bom, do Distrito também Federal. deve passar. Ceilândia é perto de Brasília. Lá, né? Isso, exatamente. E o Operários pega O Humaitá do Acre. Não, isso eu também não conheço, mas eu tenho a impressão que os três aí vão passar. Só tem os três Os três e o Maringá vai receber o Juventude, que é um time de Série A. Não, o Juventude é um time forte. É um time mais Problema forte. para o Maringá, que é um bom time, muito bem dirigido pelo Castilho. Né? Sim, sim. Muito bem dirigido. Ontem o Maringá poderia ter liquidado a fatura com o Atlético já no primeiro tempo, né, com aquele pênalti meio infantil, Sim. 2-0, mas o Atlético cresceu no segundo tempo, com as substituições, mostrou muita vontade, isso é importante, é liderança e é comando do Maurício Barbieri. Então vamos aguardar. Eu acho que é muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de avaliação para a frente. Uhum. Mas eu não me surpreenderia se o Maringá passasse e aprontasse aí com o Juventude também. Pode. Já O jogo ser de Maringá? é um jogo só, empate vai para os pênaltis, então tem toda essa questão aí. O Maringá é um time que tem como você disse, Carneiro, um trabalho sólido, vem ano a ano melhorando, já está na Série C. Ô, do Fernando, antes de sairmos do Curitiba, me chamou a atenção uma nota da Associação do Curitiba denunciando que a SAF do Curitiba ela dá mimos a ex-dirigentes da associação. É verdade? Como verdade. é que é a história? É verdade. Então, a Associação do Curitiba, que hoje é presidida pela Mariana Líbano, ele soltou uma nota, né?
não existe uma boa relação assim entre a associação atual com a SAF do Coritiba. E a torcida do Coritiba. A Coritiba... Como é que não aconteceu? aceitou. Enfim, eles fizeram uma denúncia, vamos dizer assim, estou procurando até a matéria aqui para a gente ler exatamente, mas eles fizeram uma denúncia de que ex-dirigentes, por exemplo, o Glenn Stenger, que foi ex-presidente... É esse aí especificamente. Ele tem vamos dizer assim, uma segurança especial nos jogos do Couto Pereira. Eu não entendi essa. Paga pela SAF. Mas alguém sabe quem é ele? Ele foi Consegue identificá-lo? Consegue. É? É. Ele precisa de segurança. E precisa de segurança para ir no Eu não estádio. estou entendendo. Ele não é um líder do clube? Exato. É um ex-presidente? Que vendeu o clube. Mas ele tem, a nota aponta que ele tem recebido, vou abrir aspas, segurança privada durante os jogos no Couto Pereira, além de dispor de vaga privativa em local privilegiado. É que acusam ele nos bastidores. E a saída escoltada por profissionais contratados. Viu? Acusam ele nos bastidores de que ele facilitou muita coisa para a Tricorp. Esse é o problema. O que não é verdade. Então, eu não gosto muito desse cidadão, muito metido, muito orgulhoso, né? Gosta de fazer lobista, né? na política, ele gosta, mas ele não ali ele foi o último a participar dentro de um processo que envolveu várias pessoas. Então não acho justo. Só lembrando. O que me surpreende é ele pedir para ir com segurança no estádio. O cidadão que precisa ir com segurança no estádio, no clube do seu coração, não precisa ir num clube, mais no futebol. Só lembrando a trajetória do Glenn. Ele era da chapa do Renato Folador. Quando o Renato Folador faleceu, quem assumiu foi o Juarez. Depois o Juarez se afastou por problemas de saúde e o Glenn ascendeu ao posto de presidente e finalizou a venda da SAF. Ele foi o último presidente. Ele foi convidado ele tinha ligação com o Renatinho, porque ele é bom em números, é um economista bom. Foi por isso que ele acabou sendo convidado para ser Mas a alegação aqui diretor. da associação atual do Coritiba diz aqui, não cabe à SAF utilizar recursos do clube para garantir segurança privada. Mas ela está que certa. Não fazem mais. Mas ela está certa, a associação está certa. Cada centavo investido pelo Coritiba deve ser destinado exclusivamente à gestão do futebol. Por falar em vice-presidente, como é que está a crise de vice-presidente do Atlético? Este assunto eu queria tocar. Vai ter eleição, né? Eu estava esquecendo. Vai ter eleição. Sabe como é que ocorre a eleição lá? O presidente Mário Celso Petralha, que é presidente do clube, agora assumiu o comando do futebol. É o que manda na parte de administração, é o que manda na fundação. Olha só. E na fundação, todos que integram a fundação são remunerados. O estatuto da fundação permite. Ele vai indicar o vice. O que acontece? Aí reúne-se a mesa diretora junto com os conselheiros e vai o Aguinaldo, o presidente do conselho, aquele sindicalista que o Petralha botou ele lá para cuidar do conselho deliberativo e fazer tudo o que ele pede, e diz assim, olha, a sugestão de vice-presidente é fulano de tal. Quem é contra, levante a mão. Foi feita a votação. A votação acontece assim há algum tempo já lá no mas vai ser assim. Tem reunião do Conselho Deliberativo? Tem reunião, eles vão lá. Eles todos são bonecos? Todos. Os que não eram bonecos pediram demissão. A maioria. A maioria não. Meia dúzia? Não, que a maioria? Não, a grande maioria. Hoje é 100%. A grande maioria. É uma vergonha. Eu vou te falar, os conselheiros, se tivesse um pouco de respeito a si próprio, orgulho próprio, não iriam nessa reunião. Não iriam nessa reunião. Não iriam nessa reunião. Você acha que Mário Celso Petralha irá a essa reunião? Você acha que ele vai estar lá? Ele deve ir.
Já que ele já foi ao... Não, mas ele deve ir, ele está participando da vida do clube. Ele melhorou. Até para marcar presença? Não, ele vai para participar mesmo, não é só para marcar presença. Ele voltou a mandar, sim, pessoalmente. Bom, só para... Ele vai como um cantor de fado, com as mãos no bolso. Por quê? O cantor O cantor de fado canta com a mão no bolso. Carlo de Carmo. Eu vi muitos fados em Lisboa. Eu também, no Porto, no Algarve, e eles ficam com a mão no bolso. É uma tradição que eles têm. Então, a sugestão que eu dou, né? Põe a mão no bolso. O maior deles era Carlo de Carmo. Eu assisti lá em Lisboa. Ó. O que é o fado? O fado é um lamento, né? É um fato. E eles lamentam e choram, e daí vem as cantoras de fado. Igual o tango do Carlos Gardel. Mas só que no futebol brasileiro o fado vai passar a ser o hino da liga, não sei o quê. Bom, só para a gente fechar a situação do Curitiba ali que a gente estava falando, tem a matéria lá no 2 Esportes, a gente vai deixar o link até aqui para quem não leu. A redação, a reportagem procurou o Coxa e procurou também o Glenn Stenger, mas eles não se posicionaram aí sobre o caso, não quiseram se pronunciar sobre essa situação. É isso, meus amigos. Mais algum assunto que vocês queiram comentar aqui no podcast Carneiro Mafuz? Não, apenas a expectativa. Eu não sei, porque o Petralha é o diretor do futebol agora. Você falava, precisava de um diretor de futebol. O diretor de futebol do Atlético hoje é Mário Celso Petralha. Olha aí. Não só atender o teu pedido, como atenderam colocando o top do Atlético na presidência. Você vê a autoridade da tua palavra. Não. Carneiro, não? Petralha entende de futebol? Não. Mas eu espero que ele assuma. Ele assumiu. Ele é o poderoso, é o dono do clube, né? É a SAF Petralha, mas ele que mantém as mãozinhas no bolso. Agora, tem que... evitar gestos obscenos. Exatamente. Então, ele tem que contratar 4 zagueiros, porque 2 jogos mais vão começar a pedir o Thiago Heleno de volta. E o Thiago Heleno ainda tá lá, o Thiago Heleno tá lá. Tá ligado ao Atlético ainda. Meus amigos, fechamos então mais essa edição do podcast. Na semana que vem estaremos aqui de novo comentando tudo sobre o futebol paranaense. Valeu, tchau, tchau.